Hoje eu vou conversar com você sobre traduções bíblicas, apresentar como essas traduções são feitas e, em especial, sobre a nova versão internacional. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal do Falei com Amor, canal que eu converso um espacinho aqui para falarmos sobre como ter uma vida ao lado de Jesus. É uma vida leve e muito feliz. Eu sou a Gabi Saltier e há 4 anos eu tenho conversado aqui com vocês através do Falei com Amor, no podcast, no Instagram, no canal no YouTube também, justamente para mostrar uma vida ao lado de Jesus e apresentar tudo o que eu tenho aprendido com ele também. E hoje eu quero conversar com vocês sobre traduções bíblicas. É um assunto que eu percebi que eu nunca conversei profundamente, já até fiz posts lá no Instagram, mas hoje eu quero mostrar, conversar e dar a minha opinião também sobre as traduções bíblicas. Isso porque a Bíblia do Falei com Amor está chegando. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que dia 12 de março, ou seja, daqui 2 dias, a Bíblia do Falei com Amor será lançada e apresentada para esse mundo incrível. E eu tô super feliz. Se você assistiu o último vídeo aqui no YouTube, se você não assistiu, eu te convido a assistir depois desse daqui. Mas no último vídeo eu até conversei sobre a história do porquê uma Bíblia, de como foi o processo de aprovação, de apresentar esse projeto para vocês, mas eu estou aqui há 4 anos conversando e seguindo a verdade em amor, crescendo sempre em Cristo. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque depois desse lançamento, gente, vai vir tanta novidade, assim, de Bible Journaling, novidade da gente estudar a Bíblia juntos, como eu tenho feito lá no podcast também. Eu tô super empolgada e muito realizada, super feliz também, até porque vocês acataram, acolheram e abraçaram esse projeto junto comigo. E hoje, então, vamos conversar sobre traduções bíblicas e aí eu já te explico por que eu escolhi a tradução bíblica da Bíblia Bible Journaling, assinada pelo Falei com Amor, com a Thomas Nelson Brasil. O primeiro tipo de tradução é a tradução por equivalência formal, ou também conhecida como palavra por palavra, e nada mais é do que a tradução palavra por palavra. Então, a exemplo, o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e aramaico, nós teríamos a tradução para o português com exatamente a palavra que o autor daquele livro citou. Então, vou dar um exemplo. Talvez a palavra em hebraico significasse entranhas. No contexto, não significava, por exemplo, os órgãos de dentro do seu corpo. Mas, no português, foi traduzido não de acordo com o contexto, mas de acordo com a tradução fiel daquela palavra. Entranhas vira entranhas, por mais que não tenha esse significado naquele contexto. Então, existe uma formalidade, talvez uma dificuldade maior nessa tradução por equivalência formal, porque é uma Bíblia totalmente formal, e nós temos como exemplo a João Ferreira de Almeida e a Bíblia King James. O benefício dessas traduções por equivalência formal é que você sabe exatamente o que o autor falou e sabe também as expressões idiomáticas, características idiomáticas daquela língua específica daquele idioma, mas talvez você não consiga perceber o significado real, do contexto daquilo, do porquê utilizou aquela palavra. Nós temos também a tradução por equivalência dinâmica, ou tradução semântica, ou também pensamento por pensamento. Nesse tipo de tradução, os autores que traduziram então para o português prezaram pelo contexto, então utilizando o mesmo exemplo de entranhas. Talvez nesse contexto específico em que essa palavra foi utilizada, em aramaico, por exemplo, na tradução não tivesse o significado real de entranhas, mas sim as profundezas, do nosso ser. Então, os autores traduzem de uma forma dinâmica para que fique mais claro o contexto e a utilização daquela palavra na semântica ali, respeitando também o idioma português, a pontuação, a concordância, daquele trecho em específico. Esse tipo de tradução é excelente porque o significado do texto fica claro de imediato, sem que nós precisamos, ficar discutindo o que aquela palavra realmente significava, mas porque isso já fica claro de primeira leitura. É uma Bíblia excelente para leitura em público e também para estudos bíblicos pessoais, porque vai direto no significado daquele contexto. Como exemplo da tradução equivalente dinâmica, nós temos a Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora e até mesmo a Nova Almeida Atualizada.
E como terceiro tipo, nós temos a tradução do tipo paráfrase, que na verdade muitas pessoas não consideram como uma paráfrase pelas características específicas dessa tradução. A paráfrase tem uma liberdade na escolha de palavras muito grande em que as outras traduções não têm. Então, como exemplo, nós temos a Bíblia Mensagem ou talvez a Bíblia Viva também, que podem ser tanto uma releitura do texto ou uma adaptação do texto para algum povo de uma cultura específica, a exemplo. Se você desejar, aqui no canal já tem um review completo da Bíblia Mensagem, explicando o porquê surgiu essa paráfrase bíblica e qual foi o objetivo dessa tradução em específico. Então, visto todos esses termos técnicos, deixa eu dar minha opinião sobre os três tipos de tradução. Eu, Gabriele, não gosto muito do estilo paráfrase. Eu gosto de algo que seja mais fiel aos escritos originais. Deixa eu contar a minha história. Minhas primeiras bíblias foram bíblias infantis e eu era uma criança super cuidadosa e até hoje eu tenho as bíblias infantis também. E eu tinha a Bíblia da Menina, eu tinha as mais belas histórias da Bíblia e eu tinha uma outra bíblia infantil com capinha branca assim, e está lá na casa da minha mãe e do meu pai até hoje. Mas enfim, eu cresci então com bíblias infantis e a minha primeira bíblia, na verdade, foi uma João Ferreira de Almeida, porque a minha mãe tinha essa bíblia de capa preta com zíper, com a lateral vermelha, que eu lembro muito bem até hoje dela, e que eu usei assim até cair aos pedaços. E na verdade eu vi a bíblia da minha mãe e eu pedi pra ela, por favor, me dá ela, me dá ela. Minha mãe me deu, João Ferreira de Almeida. O primeiro ano bíblico de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu li na João Ferreira de Almeida, quando eu era adolescente. Entendi tudo? Lógico que não, até hoje a gente não entende, mas realmente foi uma tradução extremamente formal para ter ali o meu contato, o primeiro contato com a Bíblia completa. Por fim, eu usei essa Bíblia até ela ficar tadinha, toda gasta com o tempo. E o meu pai dá estudos bíblicos, é uma pessoa assim que eu preciso de conselhos espirituais e de formações, eu corro para ele, né? E aí eu falei para ele que eu queria trocar de Bíblia e talvez de tradução, porque eu encontrava muita dificuldade na equivalência formal. E então ele me apresentou a NVI e ele falou assim: eu vou te levar a escolher uma Bíblia. Eu gosto muito da NVI, é a Bíblia que eu uso, né? E, enfim, ele me deu uma Bíblia NVI, Bíblia simples, assim, só com o texto bíblico, não tinha estudo nem nada. E então eu me apaixonei pela NVI até comprar a minha Bíblia de anotações, que é essa daqui, a sua Bíblia, né? Que eu já mostrei pra vocês. E comprei ela. Então, a minha tradução do coração é a NVI. Eu vou falar melhor sobre ela, né? Mas a minha opinião a respeito das traduções é que cada pessoa vai se encaixar melhor com uma tradução e que você não precisa ficar presa a apenas uma tradução. Então, por exemplo, eu não gosto muito de paráfrase, ainda que eu veja beleza nela e que eu entenda o objetivo de alcançar, quem sabe, um público específico, um público que é novo na fé, um público que precisa de uma linguagem com mais liberdade ali de expressões, para depois avançar para uma tradução mais formal, por exemplo, né? Eu gosto muito das traduções formais para estudo. Então, por exemplo, eu vou estudar um livro completo, tradução formal, porque eu quero saber o que aquele autor falou exatamente no aramaico, sabe? E isso é muito legal para quem é estudioso, para quem sobe no púlpito para fazer uma pregação, porque muitas vezes nós precisamos recorrer aos originais, né? Ao que aquele autor falou, por que ele usou aquele tipo de palavra, por exemplo, para amor. Por que o amor daqui é o filéu e não é o amor eros, sabe? Isso é muito legal na tradução formal. E existem aquelas bíblias que a gente quer fazer o nosso estudo pessoal, quem sabe quer ler junto ali na igreja, ou quer ler a Bíblia assim em casa, e para isso eu procuro muito conforto, legibilidade, e procuro também a fluidez do texto para que eu compreenda o contexto, para que eu compreenda o objetivo daquela passagem em específico. Então, para mim, as que melhor passam o objetivo daquela mensagem são as traduções dinâmicas e aí a NVI. Eu já li a Bíblia completa, então, pela primeira vez na João Ferreira de Almeida. Foi difícil. Depois eu li a Bíblia completa em NVI e assim, foi outra vida em relação à fluidez. Claro que eu tive desafios, principalmente nos profetas menores, que eu confesso que é o que eu mais encontro desafio, mas foi muito mais fluido e ainda assim a NVI tem aquele equilíbrio, sabe? E eu já li a Bíblia no NVT também, só que eu ainda prefiro a NVI. Ambas são equivalência dinâmica, mas eu gostei mais da tradução NVI.
Vamos conversar então sobre a NVI, né? Essa tradução incrível, que é a minha tradução favorita, e o porquê ela foi escolhida para ser a tradução da Bíblia do Falei com Amor. Nova versão internacional, nós temos também a nova versão internacional em inglês, NIV, e aqui para o português nós temos a NVI. Essa NVI então foi traduzida utilizando assim muitas pessoas, centenas de pessoas, de estudiosos da Bíblia, de estudiosos de linguística também, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, né? E eu tava olhando, existem pessoas que moram em diversas cidades, diversos estados aqui do Brasil, e também pessoas brasileiras que moram nos Estados Unidos, na cidade de Dallas. E a nova versão internacional foi elaborada na última década dos anos 90, tá? Então ela veio, quando você olha, sabe aquela introdução que você sempre pula na Bíblia? Nós temos sempre uma apresentação da tradução bíblica logo no começo, ó, um prefácio. E todas as Bíblias vêm com esse prefácio apresentando para você a versão daquela Bíblia, né? E aqui, então, a assinatura dessa tradução é de fevereiro de 2001. Nós temos, então, essa tradução NVI e saiu uma tradução NVI reformulada, né? Na verdade, assim, com correções, às vezes uma adaptação, né? Que encararam ser melhor, em 2023. Só que ainda não tem Bíblias assim no mercado publicadas. E por isso, a tradução da Bíblia do Falei com Amor será dessa primeira versão NVI. E a tradução NVI, ela preza por algumas coisas e a própria apresentação da NVI já diz isso. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito da nova versão internacional é o objetivo, e tem palavras-chave aqui que eu preciso ler. Evangélica, fiel e contemporânea. Então, o objetivo da NVI é comunicar clareza no texto, ainda assim sendo fiel ao original, mas sempre compreendendo o contexto específico e o objetivo daquele texto. E eu prezo muito por isso, porque nós precisamos entender a mensagem do Evangelho, né? Até mesmo antes de compreender o porquê daquelas palavras foram usadas, nós precisamos entender a mensagem. E Jesus explicava por meio de parábolas, né? Por meio de histórias, assim, adaptando a realidade daquele povo. Então, muitas vezes, nós precisamos de adaptações também à nossa realidade, que fique mais contemporâneo, mais compreensível também. Então, a NVI traz ali, que eles trazem precisão, beleza, clareza e dignidade. Então, este é o objetivo. E a partir daí, nós encontramos, então, o que a NVI prezou ao longo dessa tradução. Então, a NVI respeitou o idioma original, Antigo Testamento, aramaico e hebraico, Novo Testamento em grego. O que eles fizeram? Essa palavra, sendo traduzida ao pé da letra, funciona para a compreensão do texto desse versículo específico? Ah, funciona? Mantém ao pé da letra. Ah, ok, mas quando nós traduzimos, não dá para entender o que o autor quis dizer nesse contexto específico. Não, então nós vamos fazer uma adaptação. Então, quando é possível fazer a equivalência, é feito. Quando a equivalência não mostra exatamente o contexto, nós trocamos por uma palavra que adapte melhor ali para compreensão. Segundo, obedece à fluência do português. A fluência do aramaico e do hebraico é totalmente diferente, com as regras, né, do idioma específico, e por isso a tradução é feita adaptando a fluência do português, né? A gente fala diferente do que outros povos falam, e precisa ser respeitado, então, as características do nosso idioma, as regras do nosso idioma, a pontuação, a forma que nós colocamos as frases. Só que ainda assim tem um terceiro ponto. Foi respeitado a categoria do livro. Então, existem livros narrativos, livros poéticos, como, por exemplo, Salmos. Nós temos livros ali que são epístolas e cada um tem uma característica literária que é importante para compreendermos o contexto. Então, quando nós lemos um livro poético, ele foi escrito através de poesia e isso foi traduzido em forma de poesia. Os livros que são cartas, epístolas, foram traduzidas em forma de epístola, então manteve a categoria do livro com a característica principal daquele livro para não perder a essência, né,
daquele livro escrito e também de como foi escrito, do porquê foi escrito, para quem e quando. Além disso, foi mantido um nível de formalidade. Então você não conversa com um rei da mesma forma que você conversa servo entre servo. Então, um rei você trata com uma linguagem formal, um servo com uma linguagem mais informal, e a NVI obedece isso. A NVI é livre de interpretação pessoal. Isso tanto para as notas de rodapé, tanto quanto o texto. Então, não tem opinião dos tradutores dessa tradução. O que tem ali é o texto específico sendo traduzido de uma forma mais dinâmica, e as notas de rodapé são um somatório também, porque elas podem trazer outras traduções para aquela palavra, às vezes até mesmo a tradução original, e também textos relacionados àquele versículo específico. E uma adaptação excelente de pesos e medidas, que foi traduzido para o sistema métrico decimal. Então nós encontramos as medidas não em pés, mas em metros. Não sei a medida de peso, mas nós encontramos em quilos. Isso porque nós utilizamos aqui no Brasil e dessa forma a nossa compreensão fica melhor. Mas ainda assim, reforço que as notas de rodapé muitas vezes trarão as informações em pés e como foi escrito no original também. A NVI traz uma fluidez muito grande e ainda assim uma fidelidade ao texto original que nos aproxima muito de como a Bíblia foi escrita, mas nos aproxima muito da nossa realidade também, chegando ao objetivo principal, que é a compreensão daquele texto. Ah, você vai usar só a NVI? Com certeza não. Nos meus estudos eu coloco a tradução do lado de outra tradução, justamente para compreender o geral daquele texto ali. Mas a NVI traz o equilíbrio, traz a fidelidade, traz a beleza e a dignidade do texto bíblico. E por isso é a minha tradução do coração, e por isso é a tradução escolhida também para Bíblia do Falei com Amor. Eu não vejo a hora de mostrar essas Bíblias para vocês, mas está chegando o dia. Daqui 2 dias você vai conhecer uma Bíblia que é cheia de beleza e que faz jus à palavra de Deus, entregue para você com uma qualidade, assim, a qualidade de Thomas Nelson Brasil, que é a excelência de capa a contracapa, com todo o capricho, com todo o carinho, com todo o amor. Eu espero que esse vídeo tenha sido claro para você e eu vou colocar aqui na tela também um resuminho das informações e dos tipos de traduções. Você pode pausar o vídeo, deixar maximizado no seu celular ou na tela do seu computador também e tirar um print para salvar. Mas ó, eu já te indico que você compre a Bíblia do Falei com Amor, porque ela está lindíssima e é NVI, nova versão internacional. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, deixa seu comentário aqui, porque o seu comentário, ó, alavanca, porque o YouTube ama comentário. E você comentando, você mostra pro YouTube que você gosta demais do canal do Falei com Amor e você me ajuda muito. Me acompanha no Instagram, porque lá eu converso com vocês todos os dias, eu bato carteirinha por lá também e ouço o podcast do Falei com Amor. Muitas coisas boas, bonitas estão por vir e eu espero vocês aqui. Fiquem com Deus e um beijo da Gabi. Pistache não apareceu no fundo do vídeo hoje, mas ele estava aqui com certeza dormindo do meu lado. Olha só, se não é um belo de um salsichinha.